Salve, salve, terráqueos! Bibi! Começando mais um Pode Tudo! Estar vivo é uma dádiva. E ter essa presença aqui hoje é uma big dádiva. Porque ela é atriz, diretora, roteirista, aderecista. Que mais, Beth? Figurinista, compositora, bonequeira. Aliás, sou artista, né? Eu me coloco assim, eu sou uma artista. Barra artista. Elizabeth Cavalcante. Ela tem uma das risadas assim que contagia a gente fica no pique, na vontade. É uma terráquea com a gargalhada lá em cima. Eu realmente, às vezes, dou escândalo, né? Porque começa a rir aí, não paro. Aí a pessoa, o que é isso? Os atores até, tem que me conter. Quando é drama, imagina. Já aconteceu de amigos ir ver peça drama e dar crise. E aí a atriz, muito sensível, ela pausou e falou, vamos esperar eles terminar de rir. Hoje em dia o mundo está muito violento, caótico, é um momento raro, deixa eles rir. E aí eles não conseguiam parar de rir, então tiveram que sair do teatro para terminar de rir lá fora. Isso aconteceu quando eu fazia o quarto de empregada e que nós fizemos um dia para o Sindicato das Empregadas. E foram só as empregadas para assistir o espetáculo lá na casa da Ruth Escobar, que a gente fazia do movimento dos artistas sem teatro, né? E a gente estava nesse dia, só as empregadas domésticas foram, né? E quando a história no decorrer da história, elas começavam a rir muito, assim, de nervoso mesmo, né? Elas riam sem parar. Aí a atriz que estava fazendo comigo, a Isa Anacleto, ela falava, por que elas estão rindo? E a mãe dela também. Era drama, eram cenas mais pesadas. Era drama, por que elas estão rindo? Aí depois, no final, a gente veio conversar com elas, aí perguntou, a Isa falou, mamãe, mas por que você riu? Porque a mãe dela tinha sido empregada doméstica também, né? Aí falou, por que vocês riram na hora? Eu disse, minha filha, porque a gente se lembrou da realidade e aí a gente riu de nervoso. É nua e crua, né? A realidade nua e crua. Você se vê ali naquela situação, né? Vivenciou tudo aquilo, já passou por aquilo. E aí dá uma... Acho que volta no tempo, né? E esse texto do Roberto Freire, ele é muito importante porque ele fala exatamente de todo o drama que sofre as empregadas domésticas, que infelizmente até hoje ainda tem esses mesmos problemas. Então no texto ele aborda as empregadas domésticas. São duas empregadas domésticas, uma velha e uma nova, e a mais nova, ela é engravida do namorado, e aí ela sofre todo esse drama por conta da gravidez e que agora o que vai ser da vida, né? E as histórias delas, elas se veem muito conectadas, assim, por conta que uma já passou, que a outra está passando, e é bem bacana, assim, muito... Porque são histórias mesmo do dia a dia, do cotidiano, né? Isso. É muito real. E a gente fez também na União de Mulheres de São Paulo, que foi muito bacana, né? Sim. E a gente, bastante tempo lá, a gente ficou na União de Mulheres, fazendo justamente para abrir o debate e conversar sobre essas histórias. Depois dos debates, né? Muito, enriquece, né? E vocês chegaram a viajar com a peça? A gente ficou só em São Paulo mesmo. É uma coisa pontual. Não, ficamos até bastante tempo, né? No sindicato que estava funcionando uma sede do Movimento dos Artistas de Teatro, que era lá na rua 13 de Maio, na casa da Ruth Escobar, e que era um movimento ligado ao Sindicato dos Artistas, né? E depois na União de Mulheres, aí fizemos alguns lugares, algumas casas de cultura, algumas oficinas. Aí nós viajamos por dentro de São Paulo, mas fora a gente não fez. E você nasceu em qual estado do Brasil? Maranhão. Terra de Alcione! Terra de Alcione, Zé Cavaleiro, Salves Dias. Uau! Da Elizabeth Cavalcante. Da Elizabeth Cavalcante. E a infância lá, como era? Olha, eu vivi na minha infância até 11 anos na fazenda, então foi muita brincadeira, muito andar a cavalo, muito banho de açude, muita peraltice, como eles falam lá, muito peraltice. E aí depois eu fui para a cidadezinha, Pio 12, né, onde eu fiquei, estudei até terminar o antigo ginásio, né, e depois fui para São Luís,
onde fiz o segundo grau. Eu sou técnica em laboratório médico, né? Eu queria fazer medicina, né? Mas aí eu comecei a fazer teatro. Lá no Maranhão mesmo? Lá no Maranhão, no Grupo Laborarte. Um dia eu estava lá no Colégio Gonçalves Dias, que era o colégio que eu estudava no segundo grau técnico, né? E tinha uma plaquinha lá do Laborarte, né? Que estava fazendo o básico. Aí eu entrei, aí me inscrevi e fiz escondido do meu pai e da minha mãe, né? Porque a gente morava só os irmãos, só as irmãs, ainda nesse tempo, só as irmãs, meu irmão ainda não tinha vindo. E meus pais moravam lá no interior. Porque quando morava no interior era muito comum sair do interior e vir para a capital, para a cidade maior, né? Isso, era longe do mar, onde vocês moravam? A princípio sim, mas depois quando a gente estava em São Luís, não, era na ilha, né? Na ilha mesmo, São Luís era uma ilha, né? Lençóis Maranhenses, chegou aí? Eu fui com um grupo de teatro, inclusive, que a gente foi fazer uma pesquisa para fazer um espetáculo que o diretor e autor estava fazendo, Tácito Borralho, né, que foi meu primeiro diretor de teatro, está vivo, graças a Deus, fazendo teatro, ensinando teatro, né. A gente foi para os Lençóis fazer uma pesquisa que ele estava para fazer uma continuidade de um projeto que ele já tinha feito, o Cavaleiro do Destino, e aí ele ia fazer o João Paneiro, que era outro, falando sobre a lenda do El Rei Dom Sebastião. E lá em Lençóis tem muito albino, né? Que eles falam que são os homens e mulheres da lua, porque eles não saem durante o dia por conta do sol, a temperatura. Então eles saem mais à noite, então a gente chama eles de homens da lua. E tinha muito, assim, a gente foi fazer uma pesquisa também sobre isso, mas a gente foi pesquisar mais sobre a lenda a gente foi lá para viver, a gente levou o espetáculo que a gente tinha, apresentou lá para os pescadores e os moradores dos Lençóis, e foi uma viagem incrível. E quando a gente voltou, a gente foi com o iate, né? Mas quando a gente voltou dos Lençóis, eles falavam assim, ó, você não pode levar nada, porque senão o rei Dom Sebastião vai cobrar. Era o rei que tinha lá. A lenda do rei Dom Sebastião que diz que ele se transformou num touro negro e que ele mora lá nos Lençóis e que esse português, né, Dom Sebastião, e que aí quando ele se desencantar, São Luís, diz que a lenda que é envolto por uma serpente, onde a cabeça fica lá na igreja dos Esteios, que é uma das igrejas mais antigas, né? E São Luís vai para o fundo e o reino de Dom Sebastião aparece. E a gente foi pesquisar sobre isso para fazer a continuação do projeto, né? Aí a gente veio, quando a gente veio no catamarã. Sabe o que é o catamarã? Não. É um barco pequenininho, né? E por que deram esse nome? Eu não sei, os pescadores que deram esse nome, né? E aí a gente veio nesse barquinho pequeno. Então foi assim, o nascer do sol mais lindo que eu já vi. Nossa. Porque a gente tem os lençóis maranhenses que são assim, gigantescos, a gente vê assim. E aí do outro lado a gente, assim, bem rasinho, cava, tem água doce, que são aquelas lagoas que aparecem aí, que os turistas vão, então. E tem água doce e os lençóis maranhenses lindos. E de repente o sol. O sol surgindo, nascendo assim, atrás desses lençóis. Foi a coisa mais linda que eu já vi de nascer do sol, né? Assim, já vi alguns lindos, mas esse foi o mais lindo. E uma pena que naquele tempo não tinha muito costume, né, de registrar, tirar foto, filmar, não, né? nem existia, só tinha, o fotógrafo só que foi com a gente que registrou. Não existia celular ainda nessa época. Isso foi em 80, na década de 80. Nossa! Tempo, meu bem. Se você foi apresentar, a companhia, né, foi apresentar para os pescadores. A gente apresentou para os pescadores o espetáculo que a gente tinha feito infantil, que era a Festa da Clareira Maior. E aí a gente fez lá para os pescadores, em volta, num dia de lua, né? Foi muito bacana, né? Foi bem lindo fazer, porque esse espetáculo se passava dentro de uma floresta, né? Dentro de uma clareira na floresta. Aí foi bem bacana, eles assistiram, a gente fez à noite, né, para eles, porque eles durante o dia estavam pescando. Mas na volta que foi a história, porque esse barquinho começou a entrar água, né?
E aí a gente tirava água de um lado, assim, e entrava no outro, porque era muito pequenininho e tinha muita gente, muito material dos espetáculos. E mais a lenda que tinha contado, né? Nossa, a gente ficou desesperado, né? Mas aí a gente chegou e só estava. Aqui para contar a história. Então, aqui para contar a história. Então, a arte te chama, te puxa quando você chega na capital, na cidade. Isso não, assim, quando lá em Pio XII eu já fazia parte de alguns trabalhos da Igreja Católica, né? E a primeira peça que eu era o prólogo da peça de A Vida de Santa Bárbara, né? Isso tem uma ligação enorme com a Santa Bárbara, né? E foi ela que... a primeira peça que eu fiz foi com ela. E depois eu fiz a Revolta dos Brinquedos, né? Que aquela peça é famosa, que os brinquedos acordam e eles ficam conversando entre si, que é muito bacana, né? Isso na igreja. Agora, mesmo assim, que é um grupo Laborate, é chamado de grupo amador, né? Mas em termos de profissionalismo, é o que há, né? Assim, porque o trabalho era muito bom, as pesquisas feitas através da cultura maranhense, um teatro totalmente maranhense, assim, né? Cultura local mesmo. Cultura local, resgate. É um resgate das manifestações. Foi onde eu tive contato com o tambor de crioula, com cacuriá. Aliás, eu fui produtora do primeiro cacuriá de Dona Teté e figurinista. Detalhe. E detalhe, né? Figurinista. Eu e Rosa Reis, que é uma cantora, também pesquisadora e que mantém até hoje o Laborate em pé, que já tem mais de 42 anos, né? E continua fazendo. Lá eu tive contato com essa cultura, porque até então eu não tinha contato com a cultura maranhense mais pesada mesmo, mais forte, o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, Minas. E aí tem muita coisa, né? A riqueza do Maranhão é muito grande, né? E aí eu, no Laborate, na passagem pelo básico, que era a gente passou 3 meses passando por todos os departamentos de arte que tinham lá, né? E aí no final desse processo você escolhia uma área que você queria. Aí eu escolhi o teatro, que eu passei pela música, passei pela dança, passei pela imprensa, né? Passei pelos bonecos, mas aí eu escolhi o teatro que englobava tudo. Sim. Eu não sou boba nem nada. E aí, logo, tempos depois, você vem para São Paulo. Como é que é essa passagem? Não, passei 8 anos ainda lá, e aí vim para cá com um grupo fazendo para cá, para o Paraná, para Vitória, para o Ceará, para Fortaleza, para Olinda, O teatro tem essa magia, né, de proporcionar lugares, pessoas. Para Belém, né? Eu conheci vários lugares viajando com o teatro, lá pelo Maranhão, né? No Grupo Laborate. E aí, quando eu não consegui passar na faculdade, aí eu vim para cá. Eu vim para cá para estudar. Aí eu terminei fazendo faculdade, passando no vestibular. Eu não passei na USP, fui para Marcelo Tupinambá, onde eu levei um monte de gente, que eu morei na casa de estudante, casa da universitária, né? Aqui de São Paulo, né? E aí eu entrei na faculdade e o meu amigo Beto Bittencourt veio para cá também, e aí a gente começou pelo grupo de teatro com as peças que ele trouxe, e aí a gente inaugurou um monte de lugares que hoje são as casas, oficinas, que inclusive agora está fechando, né? Porque a gente fazia o espetáculo para depois haver discussão e da necessidade, possibilidade daquele espaço cultural para a juventude, né? Porque normalmente essas casas de cultura, né, você me corrige se eu estou errado, elas ficam em bairros periféricos, mais afastados, né? Exatamente. No tempo que eu morei na Zona Sul, eu ia muito na Boimirim. Então eu achava aquilo assim de uma delicadeza, um acolhimento para aquela população local, que não vai ter acesso do lado de cá da Marginal Pinheiros, que não vai vir para Paulista. E ali eles têm a arte, né? É próximo, que eles conseguem ir caminhando. Isso, muitos grupos surgiram nas oficinas feitas
nas casas de cultura, né? Que aí a partir daí eles se uniram e formaram grupos, muitos grupos que existem hoje nas periferias surgiram assim, né? Porque São Paulo tem acho que em termos de grupo, em quantidade de grupo, eu acho que da América Latina acho que é o mais que tem, né? Porque tem muito grupo aqui, né? Muito grupo de teatro que continua. Só na Cooperativa Paulista de Teatro são muitos grupos, né? Que são associados, né? E essa é a importância de estar lá. Então eu vim para cá para estudar, para fazer faculdade. De artes cênicas? De artes cênicas. Na verdade eu queria fazer, fiquei um tempo indeciso se eu ia fazer psicologia, se eu ia fazer artes cênicas, porque era o que eu gostava mesmo, que eu me sentia melhor fazendo. Ou se eu ia fazer medicina, mas medicina já era muito difícil, né? Porque o teatro já tinha me ocupado e como eu precisava de tempo integral e eu precisava ganhar minha sobrevivência, precisava pagar minhas contas, e aí eu fiquei com artes cênicas mesmo, porque era muito mais próximo do que eu estava fazendo, que era teatro. Foi uma escolha que você fez. Você tem a percepção, assim, que na vida a gente já nasce, tem um dom? Como que você tem essa percepção? Olha, eu desde 4 anos que eu me lembro, né? Eu não me lembro muita coisa do meu fase pequenininha, mas eu me lembro de 4 anos, quando eu tinha 4 anos, que eu fiz uma índia, uma indígena, né? Que hoje a palavra correta é indígena, né? E eu tinha 4 anos e eu fazia, no Dia das Mães, né, a gente fazia essa tapuia, né? E aí eu me lembrava que tinha uma flechazinha, roupinha de pena de índia pintada de galinha, né? De galinha. Pena de galinha pintada, a gente fez roupinha, um cocazinho. E desde aí eu ouvia muito rádio, o papai tinha muito rádio, né? Assim, lá em casa tinha aqueles rádios grandes assim, grande mesmo, assim, aqueles... Assim, a pilha? A pilha, e era assim, pilhado, tinha uns 3 rádios. Por que? Era uma coleção? O papai gostava de rádio, então assim, eu ouvia música e eu ficava muito intrigada. Como cabe alguém dentro daquele rádio? Porque eu era pequena. Eu ficava procurando ali, como é que entrou esse homem aí? Como é que essa cantora... A imaginação, né? A imaginação. E aí eu ficava ouvindo as músicas, né? E minha mãe costurava, minha mãe é costureira e meu pai é alfaiate. E aí eles tinham comércio lá também, né? Mas no começo da vida deles era minha mãe costureira e meu pai alfaiate. E minha mãe costurava cantando. Até hoje é uma das músicas que eu às vezes, ainda às vezes canto ela. Conceição, eu me lembro do Calbi, que minha mãe é Conceição, né? E ela cantava a música da Angela Maria, cantava quando ela estava costurando, né? E você ainda recorda das músicas que você ouvia lá no rádio, lá atrás? Eu não lembro mais as letras, né? Que eu teria que fazer um exercício bastante grande, porque era bom. Linha do tempo. Olha, se para, foi tempo. Coitada da linha do tempo. Já se foi muito tempo. Só se foi. Só se foi. Isso não te pertence mais. E o grupo Ajacaeste, como ele inicia na sua carreira? Assim, eu participei logo que eu entrei aqui na faculdade, aí depois quando eu estava eu conheci, na faculdade eu conheci a Deise Neri, que era professora de cenografia, né, e figurino. E quando eu já estava fazendo artes cênicas, né, porque no período da arte, de educação artística, eu fiz educação artística com habilitação em artes cênicas. E aí eu conheci a Deise, e ela sabia que eu manipulava bonecos, então ela estava montando um espetáculo do Lorca, né, sobre a vida do Lorca. O Lorca fazia muito bonecos, né, ele também trabalhava com bonecos, e tinha uma companhia de bonecos. E ela estava fazendo esse espetáculo e ela me convidou para dirigir a manipulação. E aí eu fui, né, isso eu tinha o quê? Acho que 27 anos. 28 por aí. Aí eu fui fazer a direção de bonecos, a atriz que fazia saiu,
E aí eu entrei no lugar dela e aí eu fazia a Dona Rosita, a casamenteira, né? Que era uma boneca de vara, mas com dois manipuladores, e ela era feita de silicone, era muito perfeita, assim, era encantadora. Aí, depois que eu fiz isso aí, eu fiquei muito apaixonada pela obra do Garcia Lorca, né? Porque é muito vasto, os poemas, as músicas, os próprios textos, né? Do Lorca. Ao invés de usar atores, optaram usar os bonecos. Nessa montagem que foi Dom Cristóvão, Gitanice é uma face de amor para Guignol, nome do espetáculo que ela fez ela escreveu um roteiro baseado em algumas pequenas histórias do Garcia Lorca, né? E aí a gente fez esse espetáculo, foi muito sucesso, a gente apresentava era espetáculo de rua, né? A gente apresentamos na época que inaugurou o teatro lá chamava Bela Vista, que ficava lá na Major Diogo, né? E os meninos que estão nos sátiros, né? Esses meninos lá, os meninos, eu falo os meninos, né? Me fugiu o nome dele, é Rodolfo. Rodolfo e eles estavam estavam lá e a gente fazia, antes de começar, era um espetáculo curto, né? Um espetáculo de rua bem curto. E a gente fazia antes de começar. O teatro de rua, ele é curto porque sofre muita intervenção, né? Às vezes é porque tem muita intervenção no meio e aí acontece interação do público, aí isso acrescenta, mas às vezes é porque o público não fica tanto tempo assim. Ele está de passagem. Às vezes quando o espetáculo tem cenas curtas, que tem começo, meio e fim, aí eles prendem, ver aquela história, vão embora, aí depois já vem outro, vai circulando, né? E a gente fazia no hall do teatro antes de começar a peça deles, né? E aí foi um trabalho muito bom, aí eu fiquei apaixonada pelo Garcia Lorca, né? E eu fazia pesquisa de mercado para sobreviver, tinha um monte de coisa que eu fazia para sobreviver, tinha que pagar a faculdade, né? Que era paga, né? Aí o Eli Rodrigues, que era meu amigo e amigo do Wilson, que era meu amigo, que são meus amigos, são meus amigos, sempre falava assim, o Wilson sempre falava, você tem que conhecer, o Eli sempre falava, você tem que conhecer o Geraldo, ele é a tua cara. Assim, vocês vão se dar muito bem trabalhando juntos, né? E aí um dia eu estava fazendo pesquisa, eu estava num local para fazer um teste para fazer a pesquisa de mercado, e estava ele e a Penha, que era outra pessoa, que eles sempre falavam assim, você tem que conhecer a Penha, você tem que conhecer o Geraldo. Aí estava lá e eu estava estudando o texto do quadro de empregada, né? E aí o Geraldo sabe como que é, né? Quando ele vê coisa de teatro, ele puxa papo, né? E aí ele puxou papo, e aí eu falei, a gente se conheceu. Sem o Eli apresentar a gente se conheceu. Interessante os movimentos da vida, né? Aí ele se conheceu. Que é o Geraldo Fernandes. Geraldo Fernandes. Geraldinho. Do grupo Ajacaeste. E aí eu convidei o Geraldo para fazer um espetáculo com poemas do Garcia Lorca. E aí a gente começou a trabalhar e aí a gente podia ficar pelo grupo Ajacaeste, né? Eu não tinha grupo nesse momento porque os meus grupos que eu tinha passado, tinha acabado alguns, né? Tinha se desmanchado. Aí ele aí me chamou e aí eu entrei na Jacaeste. E aí começou a história, que foi um espetáculo com poemas do Garcia Lorca, com música ao vivo, que tinha a direção da Rose Campos e do Flávio Dias. O Flávio Dias é dublador. Diretor de dublagem. Então, assim, a gente pegava o trem para ensaiar lá na cidade do ABC. Acho que é Mauá, não sei se é. Suzano. A gente pegava o trem para ensaiar lá. Era diversão, né? Era diversão. Né? E vocês todos jovens, né? Jovens. Tetéios. Muita força. Bilu, tetéios. Muita
energia, eu muito querer fazer teatro. Muita vontade de Muita viver, vontade. celebrar a vida, fazer arte, né? É uma fase que contagia, contagiante. Mas o Jacaeste deve ter um repertório muito grande de peças. Tem um repertório muito grande, a gente começou, daí eu não saí mais da Jacaeste, continuamos, e aí um dia a Rosi falou pra gente, perguntou se a gente tinha alguma coisa de Natal, né? Algum trabalho de Natal. E porque ela sabia que a gente trabalhava essa questão da cultura popular e tal. E aí a gente disse, porque o Sesc tinha pedido para ela, e ela não tinha, ela conhecia gente que trabalhava com cultura popular. Aí eu disse, não tem, mas a gente faz, né? E eu já tinha participado de um alto de Natal lá no Maranhão, e eu também tinha feito um alto de Natal com 700 crianças, 300 e poucas crianças, depois foram 700 que a gente apresentou outros trabalhos, né? Mas 300 e poucas crianças quando começou o Clube da Turma, que eu era professora de teatro, eu e Jonas Antunes, meu grande parceiro, amigo, assim, maravilhoso, a gente tinha uma química trabalhando juntos incrível, né? E aí eu disse, bom, vamos fazer. Aí a gente fez o primeiro Brincadeira, né, que foi direção da Rosi Campos, que era uma brincadeira de Natal. Só que quando a gente aprontou o espetáculo, já não dava mais tempo da contratação. Aí a gente começou a trabalhar o outro, então vamos fazer o Brincadeira de Carnaval. Aí a gente estreou com Brincadeira de Carnaval, que são 5 espetáculos, né, Brincadeira de Carnaval, Brincadeira de Natal, Brincadeira de Roda, que você já participou, brincadeira de circo, brincadeira junina, brincadeira de Natal, brincadeira de roda, brincadeira de circo, brincadeira junina e brincadeira de carnaval. São 5 espetáculos que a gente faz com as brincadeiras, com os temas, pesquisando, porque é um trabalho de pesquisa, né? A gente acha muito importante essa questão de estar levando para a criança a cultura brasileira, para os próprios brasileiros, para eles também terem acesso a essas... Resgatar, né? O Saci Pererê, Moça Sem Cabeça. Ter acesso a essa cultura, né? É importante. Do boi, da catirina, do... Boitatá. Do Boitatá, o Folia de Páscoa, né? Que a gente foi lá e... Era o quê? A gente estava lá em Ribeirão Preto, né? Você foi, né? E o Boitatá. Chua, chua, chua. Eu sou o Boitatá. Não, tem o Mundo das Águas, né? Que o enredo é muito bonito, né? Preservar o meio ambiente, conscientizar mesmo, né, as pessoas. O tema é incrível. E aí tinha cenas hilárias das borboletas, não sei se você se recorda. Vai, faz. Não, mas me ajuda a recordar. Você tinha borboletas, né? E as borboletas que elas ficavam ensinando o caminho para a princesa, que elas tinham fugido do pai, porque o pai era muito... rígido, assim, rígido. Na verdade, ele queria... ele era... como se fala, egoísta, mas não era a palavra egoísta, ele era destruidor da natureza, ele destruía a natureza tudo por dinheiro, não me lembro agora de qual é a palavra. E aí, e o noivo entrou nisso também, né, que o príncipe que você fazia era um espetáculo de bonecos, né, manipulação aparente, né, inclusive as borboletinhas, que era na mão assim, né. E o teatro lotado, era num céu, né? Eles estavam muito dentro da história. E eles participavam incrivelmente. Muito, eles queriam entrar ali para ajudar ela, né? Eles estavam muito dentro da história. E a borboletinha, que a princesa tinha fugido, o príncipe estava procurando, o pai procurando, e ela se escondeu. E aí as borboletinhas... Princesa, foge! Seu pai tá vindo! Aonde? Cadê? Não sei o quê. Aí as crianças vão... Aí, burra! Essa burra! Trabalhar com criança é isso, né? Essa espontaneidade. E tem essa questão mesmo da criança que ela, quando ela não gosta, ela deixa muito claro, né? Ela não se intimida, né? Mas graças a Deus os espetáculos que a gente faz,
As crianças, elas interagem bastante, quer dizer, vão todos os espetáculos interativos e onde elas participam constantemente e é muito legal. E além de resgatar toda essa cultura popular brasileira, tem a mensagem, né? É na preservação da água, inclusive tem uma frase nesse espetáculo que fala que a água é para o mundo como o sangue é para o corpo. Se acaba, acabou a vida, né? Não existe mais vida Faz total sentido. sem água, né? E essas coisas todas que a gente tem eu tenho um compromisso, né? Compromisso com as crianças, né? Eu nunca fiz espetáculo achando que a criança era uma estúpida. Sempre coisa que faz ela raciocinar e onde, no final das contas, ela leva uma mensagem. Você plantou uma sementinha. Levou a mensagem para ela e ela vai decifrar. Se ela não consegue decifrar, qualquer hora que acontece alguma coisa, ela vai conecta com o espetáculo, né? Que é um espetáculo que tem muita música também, e isso também dá uma... Suaviza, né, e absorve melhor até a mensagem. O teatro é muito mágico, né? Em questão de fazer as pessoas pensarem, refletir. Tem muitas histórias assim de pessoas que vão para o teatro tão tristes, deprimidas, às vezes assim, precisa de uma certa esperança e vai para o teatro e sai dali transformada, né? Isso aconteceu com a gente bem recente, né? Quando a gente fez o Chave, né? Que é um espetáculo baseado na história dos moradores de ocupação urbana, né? Especificamente do prédio da Martins Fontes, né? E onde a gente apresentou o espetáculo lá, né? E era um elenco muito grande, com muita gente, a direção do Edinaldo Freire, também a autoria do texto minha e do Geraldo Fernandes. E a gente tem com muita história, e os próprios moradores que assistiam a história, eles começaram a refletir sobre as próprias vidas, né? E a gente fez toda uma imersão para poder ouvi-los e depois pegar esse ato, como diz a música, né? Do fato faça um ato, do ato faça um fato, a gente transformar. E realmente a transformação naquelas pessoas, e quem ia assistir, que pensava, muita gente tem muito preconceito quanto a ocupações, né? É o desconhecido, né? Muita gente não conhece, não vive aquela história, enfim, e já julga, né? Antes de conhecer. Acha que são vagabundos, que não tem. Lá, por exemplo, a maior parte de todo mundo trabalhador, né? Todo mundo tem emprego e compromissos. E a história foi baseada são 8 atos, né? E esses atos, cada um fala de um momento, de um tema específico, né? E foi muito importante, né? E lá nos deu muita alegria, né? Muita. Assim, foi enriquecedor, né? Daquela bagagem que trouxe para nós também, como artistas. O processo que a gente passou foi muito bom, né? O aprendizado que a gente teve com o diretor musical, né? O diretor os preparadores. O Joilson, a preparadora corporal, a Tati Guimarães, né? O preparador... ela foi preparadora vocal, preparadora de ator e preparadora corporal. E a preparadora vocal, a Gil de Castro, né? Era uma oportunidade de ter aula de dança, canto, dentro ali do desenvolver o trabalho da peça. O de percussão da Cima Orla, né? Sim. E o diretor que juntou tudo isso, muito bacana. Costurando, né? O Edinaldo Freire, assim, foi muito legal também. E os moradores também teve a oportunidade de ir ao teatro, de ter acesso ao teatro, coisas que pareciam uma coisa distante, longe, né? E a peça lá dentro proporcionou que eles fossem ao teatro e se vissem. E foi muito legal porque a luz, a criação da luz foi do Gabriel, do Greg, né? E ele no período ele colocou uma luz violeta, né, do prédio, e aquilo também as pessoas começaram a sentir com autoestima, né, porque elas estavam num local onde uma ocupação, é muito difícil, né, você não imagina que
em pleno centro de São Paulo, tem um lugar que não tem água, que não tem luz, né? Que vive de uma... Precário, né? E quando a gente chegou lá, algumas coisas foi se organizada para justamente que a gente fez, concebeu o espetáculo tudo sem luz ou com luz, né? E aí a gente terminou que depois a gente conseguiu uma coisa de luz para fazer o espetáculo, né? Mas a importância para eles, para o debate, depois para eles, era muito. E temas que a gente tratava, por exemplo, o tema das mulheres, né? Das mães, que não é uma coisa só que a mulher valorizou, porque o homem também valorizou, né? Os homens que assistiam, porque às vezes os homens eles não têm oportunidade de entrar no debate, aí eles ficam muito de fora. Então, quando eles têm a oportunidade deles verem esse universo, eles também mudam, né? E também enriquece o universo deles, né? E as crianças, lembra da Gabizinha, que tinha a cena da música, né? Que já cantava... E ela ficava cantando. Reverberava, né? E ela ficava cantando a música quando a gente, às vezes, antes da gente chegar, ou depois que chegar. E na última apresentação, você lembra, na última apresentação que a gente fez, que o menino que morava, nigeriano, que morava lá também, que ele já começou a falar o texto na hora do parto, da cena do casamento, que ele já falava o texto na hora que ela entrava no ônibus, né, que estava para ter o menino, né, ter o menino no ônibus. Ele tinha decorado assim, o texto, né. E foi muito legal, né? Deixou um legado mesmo. Foi enriquecedor tanto para os artistas, né, que fizeram, e para os moradores também. Foi uma coisa muito bonita. E para as pessoas que foram lá assistir, né? Tive a oportunidade de conhecer aquele espaço, aquelas pessoas, né. E vocês, nesse várias peças que vocês têm, vocês também foram para aldeias indígenas? Isso, a gente foi para a aldeia indígena com vários trabalhos, né? Quase todos que a gente tem, a gente vai lá em 3 aldeias, né? Que é a Crucutu, a Tenodeporã e a do Jaraguá, né? Que acho que tem outro nome, mas é a do Jaraguá, que fica aqui em São Paulo, né? As pessoas podem não saber, mas aqui em São Paulo tem várias aldeias indígenas na capital. E eles vivem lá, né? E isso a gente foi algumas vezes, e numa das vezes que você estava presente, que a gente vai fazer o Brincadeira de Roda, que é baseado, tem a história da bruxa e da fada, e a fada Betty Alegria e a bruxa Ziriguidum, né? Que é a Ládia Sintra que faz, uma parceira de longos tempos, né? E aí você estava fazendo o personagem, o Kleber estava fazendo o personagem do contador, que ele que conta toda a história. É um livro grande, onde abre, e aí vai surgindo a história. E os personagens, eles são bonecos e atores. Quando eles vêm para frente, são os atores. Aí quando entra no livro, se transforma em boneco. E essa magia, assim, encanta as crianças dessa coisa de ter... da transformação, né, na cabeça da criança, transmutor, né, para boneco. E quando de uma das apresentações que a gente fez, que foi lá o Brincadeira de Roda, e a gente estava lá, e quando terminou a apresentação, uma das aldeias, eles fizeram uma homenagem para nós, que eles só fazem para pessoas que eles consideram importantes, né? Então eles cantaram a música que eles prepararam, e depois que eles cantaram a música, a gente ficou lá, a fada, a bruxa e tal, e as mães que estavam com os curumins, né, os bebezinhos, aí ela pegava a minha mão da fada Betty Alegria e colocava assim na cabeça deles para abençoar. Para abençoar. Uma coisa incrível, né? Assim, foi marcante. 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 Você lembra? Tinha umas frases ótimas da Arara. A voz, o agudo que você fazia, você lembra? Da Arara não me lembro mais, quer dizer, eu me lembro, mas agora não me vem na cabeça. Aí isso aí do espetáculo que a gente fazia do Estrela Morada da Princesa, que a gente fez, que você fazia o bode. Lá também tinha Arara, né? Tinha do bico, né? Vou falar do seu bico.
Não, o bico não, o bico não. Era nesse espetáculo que era dos Três Namorados da Princesa, que tinha na hora que ela estava voando lá, que ela ia cortar, que ela ficava fofocando, contando tudo, e aí ele cortava o bico, aí a única coisa que ela falava, quando chegava no bico, ela, um monte de coisa, ela tudo bem, mas na hora que chegava no bico, não, bico não, bico não! Agora, tinha cenas assim que eu particularmente eu parava pra assistir, porque era maravilhoso. Que era a Cuca, que fazia uma Cuca meio... Ai, acho que era a Cuca com Caipora! Acho que dançava, né? Ai, vamos ter que fazer o nosso momento de descontração. Bora, topa? Ai, vamos lembrar agora. Você topa? Vamos lembrar, vamos lá. Super topa? Vamos lá. Vamos lá. Minha filha, tem um fuminho aí não? Que fuminho que nada. Vem aqui que eu te dou um fuminho. Vai ficar cuca. Cuidado. Fuminho do pau, né? É fuminho do pau. Ô, minha filha, vem cá, quer dizer que tu transformou o príncipe lá numa ave sem fim? É ave sem fim. Foi sem querer, cara. Eu vou te dar meu fuminho. Gosto. Vem cá. Esse é do mal. Ai, meu Deus, que coisa. Quantas histórias boas, né? É. E tem uma fase aí, você também vai ao lado mãe, né? É. Elizabeth, mãe. E eu acho que você teve filho já... Digamos com a idade de vó. Algumas vezes me perguntaram se eu era avó dele. Ah, mentira, tem isso. Mas eu tive com quase 42 anos, né? Eu ia fazer 42 anos em abril e eu tive em fevereiro, né? Vitório, né? Que é uma verdadeira vitória na minha vida, né? E muda totalmente, né? Eu até então, eu vivia para o teatro, para as viagens, para tudo isso aqui, mas aí Livre, né? ter um filho, aí Muda. né? Muda. Aí a minha prioridade virou Vitório e muito importante na minha vida. Muito importante, meu filho. Graças a Deus é uma benção. E hoje ele já está... Tá com 20. Tá E com aí, 20 hoje. né, é um tempo assim, que é um período que você pausa e vai ali pro filho, né? Você dedica... Mas mesmo assim, Então, com ele eu não pausei. Eu pausei só o período do resguardo, né? De ficar. E aí eu trabalhei para substituir... com 15 dias que eu estava de volta em casa, eu comecei a trabalhar com a atriz que ia me substituir, né? Num espetáculo que era Brincadeira de Circo. E quando eu estava grávida, até 8 meses, eu ficava nos músicos cantando, enquanto a atriz estava manipulando o boneco que não aguentava mais, né? E depois que eu tive, passou uns 3 meses, aí eu voltei para a cena, aí eu carregava ele para onde ia, né? É porque daí quando tá no carrinho... Aí é mais moleza, né? Que te deixa ele lá e ele fica. Aí ele fica. Agora quando ele começou a andar, aí fica Mudou a difícil, história. né? Fica difícil, porque ele não para, né? Não parava quieto, ficava andando para lá e para cá. Uma vez a gente estava ensaiando o Mundo das Águas, que foi o espetáculo que você depois participou, substituindo o Leandro, que também é o diretor, Leandro Madeiro, né? E aí, quando chegou o momento da história, aí ele se deitou no cenário assim, onde ficava a princesa e ficava o rio, né? E aí, eu perguntei, meu filho, mas o que você está fazendo aí? Ele disse, ué, o príncipe não vira pedra? Eu estou aqui. Se sentindo preso. E ele tinha essas sacações, assim, é uma coisa assim, de muita... É sempre bom trazer uma criança para assistir, porque eles soltam algo assim que a gente está ali tão dentro, né, não percebe.
E eles de fora dão esse retorno pra gente, né? Uma vez a gente estava lá no teatro, que era o antigo 184, né? A gente estava fazendo uma temporada lá, e ele sentou perto de uma pessoa lá, e aí ele estava contando o espetáculo todo. Antes de começar. Antes de começar, que ele contava, aí ele contava o espetáculo todo, porque ele já sabia de quase teatro. É incrível. Falava, minha mãe me traz todos os dias, então é a minha vingança. É a vingança. Ele é incrível, meu filho, incrível. Eu, quando estava grávida dele, 3 meses, eu fui fazer um caso, eu fiz fazer uma linha direta, né? Um programa. Um programa de linha direta. Eu estava grávida de 3 meses e aí eu fui fazer, né? E era o caso veneno era que a mãe era envenenada e depois a filha que comia o ovo inteiro terminava morrendo. E tinha todo o sofrimento da morte da filha, né? E eu, antes de começar e depois começava, eu falava, meu filho, é teatro, viu? Não é de sério. Não é de sério. E conversava muito com ele, né? Graças a Deus. Eu via muita música. No Folias Populares, quando a gente estava no Teatro Arena, no Teatro Eugênio Kunit, e tinha o teclado, na hora que eu começava a tocar o teclado no Folias Populares, ele começava a pular na minha barriga, assim. Olha, e pulava. Eu disse, ou esse menino vai ser bailarino ou vai ser músico, né? E ele estudou música, né? Estudou violão erudito, né? Estudou na escola renomada aqui de São Paulo, que é na ULM, né? Nossa, uma referência. É uma referência, na Tom Jobim, e ele fez violão, mas era violão erudito. Aí chegou o momento quando ele chegou perto, ele falou que ia para estudar na faculdade, depois que era para passar para o próximo estágio, que já seria valendo quase como um curso superior, né? Aí ele saiu, ele não passou para frente, e aí ele resolveu não continuar. Mas ele tem um ouvido maravilhoso, assim, e ele toca. Eu sou ouvido, né? E você deixa, vocês, né, seu esposo, vocês deixam livre, assim, né? Ele não quis mais ir, a gente não forçou, e a gente sempre disse para ele que ele ia fazer o que ele quisesse, que ele se sentisse bem fazendo, né? E ele fez alguns comerciais quando era bebê, que ele era um bebê lindo, muito lindo, até hoje é bonito. Mamãe! E ele fez alguns comerciais, aí teve alguns que ele não quis ir, porque ele não gostava de faltar na escola. Então eu também não, se ele não queria faltar na escola para ir, eu respeitava. Ele respeitava, não foi e tal. Hoje ele está fazendo astronomia na USP, né? Tá no terceiro período, né? Foi para uma outra área. Diz que ele, com 7 anos, 7 anos eu estava vindo da escola com ele, que eu estava vindo assim, que a escola era perto, a gente estava vindo andando, e eu perguntei para ele, meu filho, o que você vai fazer quando crescer? Eu ia fazer astronomia. Eu não sei nem porque ele tinha tirado, essa né? palavra, porque não era né? nem uma coisa muito comum em casa, né? De se falar, nem nada. E aí ele ficou com isso, e hoje ele está na USP, né? A profecia lá atrás foi indo. Você trabalhou também, eu trabalho com fazendo os bonecos, criando, né? Esse espetáculo, os espetáculos que a gente tem dos Brincadeiras, sou eu e a Ládia que fizemos os bonecos, né? E já no Brincadeira, nos Folias, né? Que é o Folias Populares, Folias de São Pedro, São Antônio e São João, o Mundo das Águas. Esses trabalhos eles já são feitos com... Eu que fiz os bonecos, criei, fiz, o Geraldo ajudou um pouco e tal, mas assim, a criação é minha, né? O material, a pesquisa. Os bonecos, por exemplo, do Mundo das Águas, toda a base deles é sucata, são garrafas PETs, justamente porque é a coisa que mais polui as águas, né? E eu quis fazer isso pegando... tanto que a roupa que você usa tem aqui na borda, os enfeites são de coisinha de garrafa de cerveja de refrigerante, né? Aquelas lacrezinhas, né? Aproveitou. Isso. E justamente porque
O cenário também foi aproveitado com... tinha uma fábrica lá que eu acho que eles faziam CDs e tal, e eles deixavam assim aquelas coisas de plástico, né, que eles cortavam e ficavam aquelas tiras. Então o cenário que faz a água e tudo é com esses restos de material. Tudo que a gente estava pegando da natureza, que ia ser lixo, ia para a natureza. Ia entupir os rios, a gente pegou e fez. Aí colocou os bonecos, alguns têm articulação de boca, né? E outros não têm, folhas. E teve um período que você também acho que deu aulas, né, para aprender a fazer os bonecos. Eu dei aula em escola, né? Dei aula na escola do estado, né? No Ariodira, no João Silva, dei aula lá no Luiz. Esqueci o outro nome da escola, no Luísio de Azevedo. E depois eu fui na escola do estado, né, dando aula de artes, né, aula de artes. Depois eu fui para o Clube da Turma, em Boimirim. Antes do Clube da Turma, eu fui assessora de marketing e frentista dos postos de gasolina. Eu fui uma das 28 universitárias que abriu esse campo de trabalho para as mulheres. Não existiam mulheres trabalhando nos postos de gasolina e nós fomos contratadas para ser assessoras de marketing, mas também a gente aprendeu fizemos curso para aprender a manusear, para calibrar pneu. Algo que já estava enraizado, né, pelo universo masculino. E isso, para olhar o motor, para tocar filtro, para colocar o aditivo, o filtro de ar. E olhar o óleo, né? E a gente fez esse curso e a gente começou a trabalhar ali na Paulista, na esquina da Pamplona com a Paulista, que tinha a rede Lava Bem, tinha um posto lá, né? E a gente começou... Quebrar essa barreira. Eram só universitárias, foi no Ano Internacional da Mulher, que começou o Ano Internacional da Mulher aqui no Brasil, né? E a gente foi, e aí foi um sucesso absoluto, ficou uma discussão muito grande na Folha e no Estadão, porque era perigoso, mas era tudo com muito cuidado e a gente conseguia trabalhar tranquilamente, né? Nós tínhamos um apartamento na Pamplona, com cabeleireiro, com tudo pra gente, com os armados que ficavam lá, pra gente se trucar. Todos eram universitários, então a gente trabalhava 6 horas e aí a gente ia pra faculdade. E a gente usava os macacões, assim, tipo de Fórmula 1. E era macacão comprido, não roupinha curta, nada disso, né? E a gente usava luvas, tudo, tinha jaquetas no período do inverno, tinha uns sapatos vermelhos. Era muito legal. E aí a gente foi... A minha parceira, cada menina trabalhava com uma colega numa bomba, né? E a Kátia, minha parceira, Kátia Mello, né? Ela é minha parceira. E a gente ganhava muita caixinha, né? Que as pessoas não estavam acostumadas, né? E a gente chegava e enquanto uma estava chamando, estava conversando, a gente limpava o vidro também, a gente fazia todo esse trabalho, uma abastecia, oferecia os aditivos, e aí foi muito bacana. E esse trabalho, depois quando eu comecei que eu estava na faculdade, que eu já estava terminando educação artística, e eu já podia trabalhar, aí eu comecei a trabalhar como professora. E aí, depois que eu trabalhei como professor do Estado, depois, quando eu saí, eu fui trabalhar no Clube da Turma, que era um clube, que esse foi na M. Boimirim, lá um clube na Jardim Ângela, né, onde... Naquele tempo era bem violento, né? Era muito violento, tinha muito matadores, né, muitos matadores de rua e tudo. E a gente ficou com... Eu e o Jonas, a gente era professor de teatro e tinha lá, era esporte e artes, né? E foi muito bacana, porque os professores, até hoje eu sou amiga desse pessoal, né? Que poucos morreram, a maioria está vivo, né? E a gente era muito... A comunidade abarcou a gente também, porque era muito importante, né? Tem que não tinha nada lá, né?
E aí a gente foi muito importante. E lá vocês davam aula aqui de... Eu dava aula de teatro, especificamente de teatro. A gente Mas tinha outras atividades também? Tinha, lá tinha dança, tinha música, tinha artes plásticas, professor de artes plásticas, um dos professores, sabe quem era? A Paulette Pink, que era Paulo Sabatini, né, na época, né? E ele tinha feito Unesp, né? Ele é muito bom, muito criativo. E ele era um dos professores de artes plásticas, né? E tinha os professores de artes plásticas, os professores de teatro, os professores de dança, os professores de música e tinha os professores de natação, de futebol. Tinha atividade física também. Atividade física também. E aí a gente trabalhou integralmente, assim, não só o professor de artes trabalhou separadamente, a gente trabalhava integrado com os professores de esporte. E os professores de esporte trabalhavam integrado com a gente. E numa dessa, a gente era Natal, aí eu fiz uma aula de Natal, onde a gente fez, eu e o João, nós fizemos a criação, era um roteiro que eu tinha, e fizemos a criação e a direção, e aí a gente foi trabalhando em cada núcleo, mesmo nos esportes, foram trabalhando o alto, né? Então as 80 criancinhas pequenininhas fizeram os carneirinhos e as borboletinhas, e aí teve o Cristo, que foi uma menina, né? Que hoje ela essa menina é fotógrafa, né? Ela fotografa bebê, a Patrícia, né? Patrícia, esqueci o sobrenome da Patrícia, desculpa aí, Patrícia, te falo já o teu sobrenome. E muitas outras crianças que fizeram. Então tinha os jogos de guerra, que aí no caso dos jogos de guerra foi o pessoal do esporte que trabalhou. Então ia passando, assim, era itinerante, né? Ele começava, aí a professora de dança de balé, ela fez a estrela, então as crianças que faziam a dança, era um grupo de crianças que faziam a estrela, que ia seguindo, levando o povo, né? E aí a comunidade ali vinha para assistir as peças, a apresentação no final ali. A comunidade ficou encantada com essa. Essa foi a primeira peça, né? Com todo mundo, né? E aí depois a gente fazia todo final de 3 meses, a gente fazia um resultado das oficinas, né? E lá funcionava período manhã, tarde, tinha os períodos? Manhã e tarde. Trabalhava manhã com as crianças que estudavam à tarde e à tarde com as crianças que estudavam período manhã. integral, digamos, né? Porque as crianças se ocupavam mesmo, né? Do tempo, né? E era muito, muito bacana. A inauguração foi penosa, né? Porque assim, a gente estava todo preparado, todo mundo preparado. Foi no ano também que a gente estava estudando, foi quando criou-se também o Estatuto da Criança, que não existia. Eu participei de alguns seminários que depois deu origem ao Estatuto da Criança, né? Tinha muita resistência ali no começo? Da comunidade não. Comunidade não. Comunidade foi uma bênção para eles, né? Primeiro que as crianças saíam da rua e iam fazer coisas que iam engrandecer, não era só crianças, os adolescentes também, né? Que ia engrandecer, ia tirar eles da rua e ia ser uma coisa que para os pais e para as crianças era uma bênção, assim. Eles amavam coisas, por exemplo, balé clássico. Lá tinha sala com barra, com tudo, e tinha balé clássico, assim. Onde que imaginavam numa comunidade periférica, né? Que era a Elisete que dava e a Gigi, né? As duas professoras, né? E a Lili, né? E era foi muito incrível. Foi um trabalho assim, eu me orgulho muito desse trabalho, porque dali muita gente, digamos assim, se salvou, né? Não fomos nós, elas se salvaram, né? Vocês são um instrumento ali, né? E aí, de uma vida, de um destino ruim, né? De um destino bem ruim. E foi muito legal. Eu amei fazer esse trabalho. E depois eu continuei fazendo só oficinas. A última oficina que eu dei foi, acho que a oficina com bonecos, que foi na ocupação. Nós fomos um projeto que a gente estava fazendo Resiliência Jacaeste, onde resultou no Chave, tinha oficina, tinha essas oficina de teatro, oficina de bonecos do Geraldo Fernandes. O Geraldo Fernandes tem oficina de teatro e oficina
bonecos, onde a gente fez os bonecos gigantes, que até hoje eles estão lá participando. Quer dizer, nós fizemos, eu ensinei e eles fizeram, né? Ah, tá, em mostra. Tá, e de vez em quando uma das bonecas, que é a Marielle, né, ela participa dos eventos, das participações, das manifestações. Desculpa, dei uma fungada. É uma teteia. Que leite! É a vida, né? É a vida pulsando. Conjugue um verbo. Verbo? Eu engasgo. Eu engasgo, tu engasga, ele engasga, nós engasgamos, nós engasguei, eles engasgam. Viu que excelência? Um verbo, ela ainda conjugou o verbo. E vocês também têm muitas músicas, né, com repertórios populares. Exatamente, a gente fez o show Luiz Sol do Sertão, isso com o grupo Jacaé de Geraldo Fernandes, que é uma homenagem ao centenário do Luiz Gonzaga, o nosso grande rei do Baião. Nós temos shows de forró, né? Nós temos um que conta a história da música brasileira, que é o Reino da Batucada. E também tem umas coisas, esses shows que a gente faz com forró e tudo, eles são muito direcionados para criança, né? Porque a gente tem essa questão de estar rememorizando para as crianças, para os pais, avós que já conhecem, e para as crianças, introduzindo para as crianças que ainda não conhecem. Então, nós temos também o Cirando de um Povo de Algum Lugar, que são só cantigas de roda, brincadeiras de todo o Brasil. E os shows, né? Que a gente está aí para... vocês fazem lugares abertos, sei lá, centro tradicional nordestino, lugares... Fazemos, mas a gente tem feito muito nos céus, né? E é muito importante porque os céus é um oásis assim, no meio das comunidades, né? No meio dos bairros periféricos, que agora inclusive também eu acho que vai ter um céu no centro, né? Mas é muito importante porque no céu tem um monte de atividade, e aí eles levam as atrações. E os nossos espetáculos, eles têm esse cunho educativo, né? A gente, são peças que contam a história do Brasil para o brasileiro, né? E nisso, tanto os espetáculos de teatro quanto os espetáculos de música, a gente faz por todo... Eu tive até agora fazendo uma pesquisa no meu currículo para encaminhar para um projeto de cultura popular, e aí eu estava vendo quanto que eu já rodei nessa cidade de São Paulo. Antes dos céus, a gente já fazia nos pátios da escola, né? Inclusive você foi algumas vezes com a gente nos pátios da escola. E agora também a gente faz muito no céu, faz na rua, faz no parque, aonde chama a gente vai. Porque a gente vai... E tem o sanfoneiro lá, tem o sanfoneiro. Tem triângulo, eu toco triângulo, né? Toco agogô, triângulo. É uma coisa que eu sinto falta hoje em dia também, esse resgate, né, de ter pessoas ensinando a tocar sanfona, triângulo, coisas pontuais, até para estimular as crianças também, né, desenvolverem. A sanfona, ela é mais complicado de se ensinar por conta do instrumento, que é um instrumento caro, pesado, né, para criança é mais difícil. Mas o SP Forró, de vez em quando, ele desenvolve umas oficinas, alguns projetos. O SP é um movimento, então eles vão em alguns lugares que é um movimento que eu participo, de forró pé de serra, né? E que eles, de vez em quando, tem algum projeto que ensina a dança, né? Que ensina tocar os instrumentos, né? Interessante. E aí, acessando a internet, consegue ter contato com eles? Sim, consegue. SP Forró, SP Forró, né? O site, eles têm página, tem tudo, né? Eu fico imaginando vocês em Caruaru, Campina Grande. O SP Forró foi esse ano, inclusive, né? E o nosso sanfoneiro vai, né? O Gil, que tem também um trio, né? Ele tem o Gil Sanfoneiro, ele tem um trio, chama Flor de Moçambê, né? Ele vai
com esse trio lá, além da banda da Jaca, que ele faz parte, né? Ele também toca com o trio... Lá em Campina Grande. Ele vai tocar, ele tem a banda aqui, esse trio dele aqui, né? Trio Flor de Moçambique, ele é pernambucano, mas mora em São Paulo. E você já foi lá em Campina Grande? Não fui. Em São João? Não. Tem que ir. Tenho muita vontade. Foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Eu estive lá, que quando você entra, aquelas bandeirolas, aqueles enfeites, você se sente uma criança. Você não consegue ver céu, só aquele monte de bandeiras, tudo iluminado. É muito mágico. E aí você volta dali encantado, assim, você quer ficar mais, assim, parece que você está deixando uma família ali para trás. Isso, assim, acontece no Maranhão no período junino por causa das manifestações, mas são muitas, né, muitos riscos, assim. Aí manifestações locais. Assim. Locais, os bumbas, o cacuriá, tambor de crioula, lelê, lili, caroço, coco, é muita coisa, né? O Maranhão é muito rico nisso aí. Mas eu pretendo ir em Caruaru. Caruaru eu quero ir também. Como eu estive em Campina Grande, eu quero ir em Caruaru. E tem essa curiosidade, porque parece que os dois ali, no bom sentido, né? Competem um com o outro, né? Que são os maiores forró do mundo. E realmente manter essa riqueza tradicional da gente é muito importante. As raízes, né? Onde tem raiz bem estruturada, a planta cresce firme. Faz sentido, né? Então é exatamente isso. E para nós próprios brasileiros, né, também resgatar a nossa história, ter amor, ter carinho, zelo por nossa história. Né? Isso, eu inclusive fiz isso aqui em São Paulo com as histórias, contando história da cultura oral paulista. Porque as pessoas falam, São Paulo não tem história, porque vem gente de todo mundo, não tem cultura. Mas eu descobri que tem as culturas tradicionais de São Paulo, muita catira, o jongo, a congada, que também é do centro-sul, né, do sudeste, né, do centro-sudeste, né, Minas Gerais também tem, também o Espírito Santo. No Espírito Santo a manifestação, a congada é considerada típica também. Mas aqui em São Paulo isso faz parte da raiz de São Paulo. Então há muitas lendas indígenas. São Paulo é muito cheio de histórias indígenas, histórias dos quilombolas, né? Porque teve muito quilombo, inclusive na Casa de Cultura lá do Jabaquara, lá era um quilombo, né? Aqui onde a igreja São Bento, o mosteiro de São Bento, centro. Era uma tribo indígena ali, né? Do Tibiriçá, né? Então, assim, é muito... São Paulo é uma riqueza muito, e as pessoas não contam a história de todo mundo, mas de coisa de São Paulo. Aí eu fiz esse trabalho que conta lendas, causos, anedotas de São Paulo. Isso teria que levar para o interior de São Paulo, né? Para o litoral de São Paulo. Também, levar porque eu conto dos caiçaras. Nessa contação de história tem dos caiçaras, dos quilombolas, dos indígenas e dos caipiras. Né? Toda, envolvendo todos, né? Dos caipiras paulistas, como eu falo na história, né? Os caipiras paulistas. Sim, ótimo. E aí é um trabalho que é muito rico o Brasil. Eu lembro de Folia de Reis, lá em Minas. A gente ia correndo para a rua, porque vinha eles apresentando Folia de Reis. Se eu não me engano, acho que é abril, por aí. Folia de Reis é em Natal, começa antes do Natal, aí eles vão até o dia 6. Até o dia 6, que é exatamente Folia de Reis, eles representam os 3 reis magos que vão levar o ouro, mirra e o incenso para Jesus, para o nascimento do menino Jesus, né? Isso é uma coisa católica, né? Uma igreja católica. E que foi trazida para cá pelos padres, né? Lá de José de Anchieta. Acabou trazendo. Eu lembro muito, assim, criança, tinha Folia de Reis, a gente corria para a rua para ver as apresentações. Era muito bonito, é uma coisa tanto bonita que marcou, né? Marcou a infância. E tem até hoje, aqui em São Paulo, inclusive, tem lá em Guarulhos, tem o grupo do pessoal que tem a Folia de Reis. É importante, né? Ter essas manifestações, esses resgates, né? Isso é importante.
Beth, por mim eu ficaria aqui até o dia amanhecer, contando os causos, né, papeando, que é muito delicioso, é mágico esse momento. Obrigada, meu querido. Assim, sinceramente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês e eu agradeço essa oportunidade de estar falando sobre minha vida, né? No final de contas, foi um diário, né? Muito bom, a gente aprendeu aqui, viajamos nas histórias, né? Isso é muito mágico, né? E pessoal de casa, obrigado aí por nos assistir. Ativem o sininho, terráqueos. Obrigado mais uma vez e até os próximos. Um beijo no coração.